Olá, eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovana Calenzani. E seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Culturax, que hoje já começa rapidão, sem me alongar demais, para falar que a gente já falou de um monte de coisa, né? A gente trocou até de lado agora, recentemente. Para quem acompanha a gente há mais tempo, percebeu. É verdade. Para quem acompanha de agora, existem outros episódios que a gente está do lado de lá. A gente está testando lados. Isso, boa, vamos lá. Mas a gente já falou de universidade corporativa, de liderança, de comunicação, de autonomia, a gente já falou de cultura, de aprendizagem, a gente já falou de cultura organizacional e é momento para a gente trazer nerdices aí biológicas, talvez, né? Para falar eu fiz a brincadeira aqui, de darwinismo, né? De ambiente, o quanto o mais forte sobrevive, né? A ideia, então, é a gente falar de ambiente corporativo, ambiente organizacional, e o quanto o ambiente, no final das contas, né, no final do dia, melhor, ele influencia no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento pessoal, profissional, no desenvolvimento do negócio, na performance, no desempenho do negócio, e como é que a gente pode se adaptar cada vez mais para ambientes tão competitivos, ambientes tão dinâmicos e que estão nessa constância e estarão cada vez mais. Vamos falar disso? Bora? Bora. E aí, então já vou começar. É um bora maravilhoso, porque vamos falar disso, fala aí, Gi, né? Então, fala, garota. Fala, garota. Quem pegou a piada, pegou. Quem pegou, pegou. Essa é clássica. Ambiente. Gi, a gente teve recentemente num evento super legal, né? De RH, com uma galera falando de agendas muito interessantes, que envolvem 100% da população, começa a falar de desenvolvimento, de diversidade, de equidade, de inclusão, fala de programas de trainee, fala de programas de estágio, fala de liderança, enfim. Fala de muitos movimentos, comunidades, e no final do dia isso tudo é muito importante, é legal, e tem uma coisinha aí que não pode ser deixada de lado, que é, né, obviamente a cultura, mas o ambiente onde tudo isso está inserido, né? A gente voltou lá no carro desse evento falando de ambiente e acho que era legal trazer isso para um papo. Como é que o que acontece, melhor dizendo, vou jogar uma pergunta mais aberta. O que acontece para o ambiente ser tão relevante? Ele tá que tá, gente. Eu me empolguei com esse tema, gostei. Mas vamos ser objetivo então. Como é que o ambiente transforma tanto as pessoas e como é que as pessoas precisam se adaptar ao ambiente onde elas se inserem para poder desempenhar melhor o seu papel profissional? Acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente fala do ser humano, a gente tem níveis neurológicos, né? Isso quer dizer o seguinte, que a gente faz parte de um ambiente, num outro momento a gente fala de reconhecer o que são as nossas habilidades, em um outro momento a gente vai falar assim, qual que é a nossa missão, até chegar no topo, como se fosse uma pirâmide, qual é a nossa identidade. E a gente costuma dizer na programação neurolinguística que mudar do topo da pirâmide para baixo é mais difícil. O que isso quer dizer? Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil alguém falar assim, Giovana, você tem que mudar quem você é amanhã ou daqui a 6 meses. Eu vou entrar, vai dar uma bugada aqui internamente. Como é que eu faço isso? Eu sou assim há muito tempo, eu tenho atualmente 42 anos. E como é que eu vou administrar, né? Eu não sei nem por onde começar, porque a identidade ela é muito ampla. Mas se alguém falar o seguinte, olha, Giovana, e se eu te mudar de ambiente? O que você acha disso? Então é um pouco por aí. Vou dar exemplos do nosso cotidiano, tá? Então um exemplo se você está dentro de um contexto em que todo mundo assiste determinado programa, provavelmente, o que vai acontecer? Você vai assistir a esse determinado programa. O programa pode nem ser tão bom assim, mas está todo mundo falando, é a família, é o vizinho, é o melhor amigo, são os aplicativos que a gente utiliza, está todo mundo falando desse único programa. Aí você vai olhar para esse programa. Te coloca num ambiente, te tira desse ambiente em que esse programa está sendo veiculado e te muda, sei lá, de país, né? Passa 2 meses em algum lugar, pensa num lugar muito legal que vocês gostem,
você não vai ouvir sobre esse programa. Você não vai acessar essa quantidade de vezes que você acessa esse programa. O que acontece? Você mudou o seu ambiente. Logo, você deixou de consumir um assunto específico. E, de novo, se esse assunto for muito ruim, que bom que você mudou de ambiente. Porque aí você deixou, de novo, de experienciar um monte de groselhas. Um outro exemplo convive com pessoas que se alimentam mal. Né? A pessoa está lá, né? O que é se alimentar mal? Às vezes come mais salgadinho do que deveria, come menos, né? Bebe menos água, aquela coisa que a gente já sabe. Aí você está ali tentando mudar a sua alimentação, mas aí de repente surge um bolo maravilhoso à tarde. Nossa, eu nunca vi isso acontecer. Aí de repente surge um bolo maravilhoso à tarde. Tipo aqueles da Arax, assim, de bolo de churros. Exatamente. Nada Ele a ver, entendeu. sim. Aí, ou seja, a possibilidade de você querer comer o bolo é muito alta. Só que te coloca, então, pega essa mesma pessoa que está buscando uma alimentação mais saudável, coloca essa pessoa dentro de um lugar em que as outras pessoas já se alimentam de uma forma muito saudável. A chance dela conseguir é muito maior. Então, a gente está falando o seguinte, que o ambiente, ele molda e molda com força as nossas escolhas. E querendo ou não, é uma troca que é mais simples de fazer. Simples é lógico, botando dentro de um contexto, porque tem pessoas, por exemplo, que vivem em ambientes que tem uma série lá de variáveis, de limitações, e pode ser que ela não consiga mudar. Então, isso é importante dizer, né? Que tem essas minorias, né? Nesse sentido de minoria, de nem todo mundo vai conseguir mudar de ambiente. Tem pessoas que podem fazer escolhas mais amplas, tem pessoas que podem fazer menos essa escolha. Mas se a gente quer mudar alguma coisa nossa, na nossa vida, tal, vai ser mais fácil mudando de ambiente. Boa. Hoje, eu gostei do que você trouxe no finalzinho aí sobre existem minorias que não vão conseguir, né? Pode ser eu, pode ser você, pode ser que eu esteja dentro de um contexto que é muito difícil fazer uma escolha de mudança, isso. né? No entanto, vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar, até em sala de aula eu uso bastante isso, ou nos papos às vezes com uma galera que fala que não consegue, inglês não é para mim, coisa do tipo. Vou pegar o inglês como um exemplo. Né? Tem gente que pode morar fora e não aprende. Tem gente que aqui dentro aprende sozinho. E como é que você mede isso? É só dedicação? É só iniciativa? Eu acho que é um conjunto de coisas que a gente pode mesclar e trazer aqui, né? O ambiente escola de inglês, por exemplo, e eu já fui professor disso, eu fui teacher, que legal. E foi mesmo, muito legal. Mas nesse ambiente escola de inglês, no final das contas, passa por uma piadinha que eu faço do seguinte. Você nas primeiras 2 semanas ali, que você tem 4 aulas, normalmente é assim, na primeira aula você está empolgadão. Então você tem um lápis novo, uma caneta nova, uma pastinha para os cadernos ali, para os livros, então. Book One, maravilhoso, sensacional, você tá ali. Na segunda aula você vai ali empolgado, porque você sai da aula 1 já fazendo a aula 2 praticamente, né? O homework está pronto. Na semana seguinte, existe uma semana inteira, você está em outros contextos, em outros ambientes que te puxam mais para cá ou para lá e você não deu tanta conta de estudar de novo, coisa do tipo. Na outra, você já nem lembra mais onde está o livro, dependendo do método, dependendo da forma, dependendo do ambiente, dependendo da sua motivação. E muitas vezes, dali a pouco, você começa a copiar o homework do outro. My name is Giovanna. Meu nome é Lucas, copiei teu homework e entreguei como Giovanna. Então, o que acontece o ambiente, ele, por vezes, ele é um ponto de equilíbrio entre quem está muito afim e quem não está. Mas mais do que isso, tem um ponto muito importante de dedicação, da autopercepção, autoconhecimento para poder falar não para algumas coisas e ter foco. Como é que a gente pode abordar nesse papo de cultura aqui alguma dica ou algum estalo aqui para essa galera que está ouvindo e assistindo? Alguns pontos de reflexão sobre isso ou coisas que a gente pode realmente falar de o quanto o imergir pode emergir muita coisa, né? Foi bonito isso aí.
Mas o quanto Eu nem entendi. essa imersão na coisa, no ambiente, naquilo que você quer, realmente pode fazer emergir uma nova competência, um novo conhecimento e por aí vai. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de pensar também, que a gente vive em bolhas, né? A gente vive em grandes bolhas. Todo mundo vive assim. É mais fácil, aceita que dói menos. Total. Então, assim, eu vivo, por exemplo, num lugar, numa cidade de interior, e lá funciona de um jeito, o trânsito acontece de um jeito, o shopping tem uma carinha, né? A gente já sabe os horários de funcionamento das coisas, a gente sabe mais ou menos das pessoas que a gente vai encontrar, é uma bolha. Aí você sai daquela bolha, vai para uma bolha maior ou menor, não sei. No meu caso, eu consigo para bolhas maiores e muito menores, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu consigo para umas bolhas bem pequenininhas. E aí naquela bolha, lá no interior do Rio de Janeiro, as pessoas vivem de outro jeito, né? Comem outras coisas, valorizam outras coisas, e assim a gente vai vivendo em bolhas. Agora vamos puxar para o mundo corporativo, que é o nosso métier aqui. Quando a gente puxa para o mundo corporativo, dentro dele também existem diferentes ambientes. Então, por mais que a empresa em si seja um grande ambiente, dentro dela existem ambientes. E nesses ambientes existem as pessoas. Então, imagina você que, de novo, você quer parar de falar mal das pessoas. Quero parar de fofocar. Não quero participar das rodas de fofoca, por exemplo. Pode servir para muita gente, de repente, ou não. O que eu tenho que fazer? Sair desse ambiente que tem fofoca. Ai, Giovana, mas não é tão simples, porque eu gosto também de ouvir o que está acontecendo. Aí as pessoas vão inventando nomes. Sede da notícia. As pessoas vão inventando nomes, né? No fundo é fofoca. Ou então assim, ai, Giovana, eu percebo que tem lá um ambiente na empresa em que as coisas fluem melhor. Sabe assim? Parece que tem menos problema. Parece que a pesquisa de clima daquela diretoria é melhor. Por que será? Vai lá beber dessa fonte, vai lá olhar o que está acontecendo. A gente, quando a gente se torna adulto, a gente tem que entender que esses movimentos que a gente faz de escolhas precisam vir da gente. A gente acaba vivendo num mundo em que, a depender desse adulto, ele fica numa posição de muita passividade, né? Ah, não, mas no outro lugar tem. Mas vai lá no lugar e pergunta como é. Às vezes eu faço isso com a minha filha pequena. Ela fala assim, ai, mãe, acho que eu quero ali. Vai lá, pergunta lá como é. Vai lá, treina essa sua capacidade de fazer perguntas para ver se aquela bolha lá te interessa. Porque participar de algumas bolhas ou de alguns ambientes, ou decidir por estar em alguns ambientes em detrimento de outros, no ambiente corporativo é uma escolha. A gente pode falar que a nossa família não é um ambiente que a gente escolhe, porque a gente nasceu. Talvez por questões financeiras, uma série, né, de pessoas não consigam sair dos bairros, né, a gente já falou sobre isso. Mas no ambiente corporativo, você pode escolher com quem você toma seu café da manhã, com quem você come lá o seu pãozinho com café, com quem você almoça, com quem você escolhe admirar, com quem você escolhe estar, com quem você escolhe para te mentorar, por exemplo. Então, assim, de novo, assim, se eu quero adquirir, né, que você falou de emergir para emergir uma habilidade, se eu quero uma competência específica da análise crítica, ou do planejamento estratégico, qual é o ambiente que eu devo procurar? É um ambiente que as pessoas falam disso. Ai, mas Giovana, você está falando, não é tão fácil assim. Não sei, você já foi ver? Você já foi perguntar? Você já foi? Porque às vezes o que eu falo é o seguinte, gente, às vezes as pessoas falam assim pra gente, né? Mas a gente não sabe o nosso escopo de trabalho. Ué, mas você já foi no RH perguntar? Você já perguntou pro seu líder? Você já fez algum movimento do tipo, ok, aqui nesse ambiente não tem tudo tão estruturado, mas deixa eu perguntar e deixa eu demonstrar que eu tenho interesse, inclusive, em ajudar nesse assunto? Então, o contrário disso, que é a passividade, se você está imerso nessa passividade, você fica com uma visão de que você não consegue mudar esse ambiente. Você consegue. E a passividade atrapalha demais. Vai atrapalhar. Né? Então, o ponto é, o que eu quero? Eu quero um ambiente XPTO. O quanto você faz algo para te aproximar desse ambiente que você deseja. A gente, antes nos bastidores aqui, a gente começou falando o seguinte, vamos falar um pouco sobre o colaborador estar
em um ambiente em que não é um ambiente ideal. E o que é um ambiente ideal hoje em dia? Uma empresa grande, que tem uma estrutura, que tem vários programas, que independentemente do que a empresa faz, é sempre muito legal, inclui todo mundo, é diverso, tem a equidade, tem tudo, tem SG, aquela loucura, assim, tudo cabe nessa empresa. Esse é o mundo perfeito. E se você não conseguir estar nessa empresa, que é esse mundo perfeito, você entra numa empresa que não tem muitas políticas escritas, você vê coisas que você não acha que são tão legais assim, não tem um treinamento e desenvolvimento para te prover algumas coisas que você imagina que seriam ideais. O que você vai fazer em relação a esse ambiente? Porque, de novo, quando você passa a ter uma determinada idade, você está maduro, você vai buscar ser esse ambiente. Então, você está buscando ser esse ambiente que você deseja? Porque é um ambiente, de novo, quando você fala, você brincou do Darwin, né, que ele fala dos que sobreviveram eram mais fortes, na verdade, isso é a parte 1 do que o Darwin fala, né? A tese do Darwin estava associada à socialização, né? Então, a gente só sobreviveu porque somos seres sociais. Então, a gente foi sobrevivendo, sim, o mais forte, mas em grupo. Então, em qual grupo eu quero estar? Sim. E o que eu faço para fortalecer esse grupo que eu estou? Porque se você fica num movimento de espera, pode ser que o seu momento nunca chegue. Gi, e eu vou agregar aí a teoria para os darwinistas não brigarem comigo aqui, né? Mas eu falei do mais forte, você trouxe da socialização, mas no final das contas, ele inclusive trata daquele que melhor se adapta. Sim. Né? E a melhor adaptação passa por essa iniciativa de falar, deixa eu tentar. Né? A iguana que aprendeu a nadar, ela tentou. Ela foi para algum lugar. Ela tentou, ela caiu na água, mas tentou sair dali. Né? Uma vez eu fiz um vídeo num privado aí, falando da mosca que nadou no leite até dar uma natinha e conseguiu sair daquele copo onde ela caiu. Uma outra nem tentou e morreu afogada, resumindo demais. Então, é basicamente numa linha de que se a gente reclama, né, se traz essa passividade para um ambiente que pode não ser que ele proporcione muita coisa, mas se ele não proporciona muita coisa, tem muito espaço para desenvolver coisa. Né? Então, isso é o legal. E não quer dizer que vai ser fácil. Exato. Mas acho que no final do dia, nada é fácil. Dizem por aí, hoje em dia, eu leio muito isso. Escolha o seu difícil, Escolha o seu difícil. Ficar passivo vai te dar um resultado que provavelmente vai dificultar muito a sua vida. Você se expor, se posicionar é difícil, mas provavelmente vai trazer, no médio e longo prazo, um resultado que é muito mais coerente do que você deseja. Então, assim, esse ambiente que te proporciona... esse mundo maravilhoso aí que você trouxe, essa fábrica Wonka aí, isso é legal demais, né? Tem tudo, olha que maravilha. Tudo funciona ali dentro. E aí talvez não tenha tanto espaço para protagonismo, assim, muitas vezes. Isso pode acontecer. Eu acho que mesmo nos ambientes que felizmente já trazem muitas coisas, a gente vai ver uma série de colaboradores que ainda assim reclamam. Então, de novo, assim, independentemente do ambiente que você se encontra, tem espaço, de novo, para reclamar, tem espaço para fazer, tem espaços, né? Não estou falando que, de novo, não é para não reclamar, né? Virar o Buda encarnado, não é isso. Mas, assim, o quanto você está se tornando o ambiente que você deseja. Boa, é isso aí. Senão, você vira uma alga, muitas vezes, né? Só cola lá e fica. Bom, no final das contas, assim, esse papo é para promover muita reflexão, mais do que trazer ferramental ou dica disso ou daquilo, né? Uma boa reflexão para provocar em você uma nova reflexão. Mas eu tenho uma dica. Ah, é? Maravilha. Então, pronto. Eu imagino o seguinte... Breaking news, peraí, breaking news. E aí, vai lá. Eu imagino o seguinte, quando você está em uma empresa... eu acho que independentemente do colaborador, você imagina um ambiente, né? O ambiente é esse, o cenário dado é esse, mas aí você fica assim, nossa, e se aqui tivesse isso? E se aquilo? Você enumera vários e se's, né? Todo mundo faz isso, né? Ah, e se não sei o quê? Ah, e se tivesse uma se eu ganho na Mega, então? Nossa Senhora. Mas imagina esses e se's, né? Esses e se's são cenários que não existem atualmente.
elege 2 cenários, né? Que seja 2 é bastante até. E aí faz um smart em relação a isso. O que você pode fazer de próximo passo possível para que esse ambiente se torne mais factível? Esse se torne um ambiente mais factível. Vou dar um exemplo, tá? Eu gostaria que aqui a gente trocasse mais ideias de uma forma menos formalizada, menos tradicional pelo RH. Ok. Quantas vezes você já sugeriu isso e foi atrás e chegou assim para o seu líder, para o RH e falou assim, olha, pensei em tudo, tá? Tá aqui, ó. Tantas vezes por ano, não tem custo, a gente vai ter que parar 30 minutos, eu vou ter que reservar uma sala. Você fez isso? Assim, você fez mesmo isso assim, desse jeito, não assim, só jogou, porque tem uma outra coisa também assim, eu sou ótimo em dar ideias, Giovana, mas nunca ninguém acata. Mas realmente, né, gente, ninguém aguenta alguém te dando zilhares de ideias e você executando aí, né? Zero. O ponto é, quantas ideias que você deu para esse ambiente que você deseja e que você foi lá e fez algo mesmo, assim, real. De novo, transformou a ideia num projeto que se alguém lê o projeto e fala assim, é isso, dá pra fazer. É tão simples que dá pra fazer. Essa é a minha dica. Boa, gostei demais. Gente, tá aí, ó. Saiu com dica e tudo esse papo aqui, foi muito bom, muito legal. Fica aí a reflexão, de novo, né, pra eu voltar pro fechamento. A reflexão para você olhar para si, fazer esse exercício de autoconhecimento, ver se essa iniciativa que você tanto espera do ambiente não deve, de repente, partir de você, para que aí sim você consiga promover pequenas, grandes mudanças na sua vida e no negócio, sem sombra de dúvidas. Então, espero que você tenha gostado. Se você assistiu isso em alguma plataforma, seja YouTube, seja aqui no LinkedIn, imagino que a pessoa está no LinkedIn, né? Mas seja no YouTube, LinkedIn ou Instagram, também temos o nosso perfil lá no Spotify. É um convite para você se inscrever lá e de repente estar num caminho, quer ouvir, caminhando, refletindo, fazendo seu exercício, o que quer que seja, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo Papo de Cultura. Até mais. Até!